Agora sim, já estamos aqui, né, nessa nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. A gente fala com o Theo Takar, que é editor-chefe do BDM Online. Theo, sempre muito bom tê-lo aqui. Bom dia para você. O que você consegue já atualizar para a gente da agenda da Rosa Riscala? Bem-vindo. Bom dia, Renan, obrigado. O mercado começa a quarta-feira ainda sob o efeito da mudança de tom aí na geopolítica, né? Com um alívio recente sustentado pela sinalização de retomada das negociações entre Estados Unidos e Irã, né? Após o Donald Trump afirmar que um novo encontro pode ocorrer aí nos próximos dias, provavelmente no Paquistão. Os dois lados tentam avançar em um acordo de paz antes do fim do prazo do cessar-fogo anunciado lá no início de abril. Apesar do fracasso das conversas aí do último final de semana, os interlocutores indicam que Estados Unidos e Irã estão dispostos a manter o canal diplomático aberto, com o próprio Donald Trump, né, afirmando aí que o conflito estaria próximo do fim. Porém, né, esse esforço pelo diálogo convive aí com a manutenção do bloqueio naval americano no Estreito de Hormuz, principal rota de escoamento aí do petróleo do Golfo Pérsico, por onde passa aí cerca de um quinto da oferta global dessa commodity. Do lado iraniano, né, há sinais de cautela, né, para não comprometer uma eventual retomada das conversas, incluindo a possibilidade de reduzir temporariamente os embarques de petróleo pelo estreito. Ainda assim, né, o cenário segue frágil, com riscos relevantes para o fornecimento global de energia e com danos já observados na infraestrutura da região, aí, o que mantém a incerteza sobre a duração e o desdobramento desse conflito. Em paralelo às negociações entre Estados Unidos e Irã, Israel e Líbano também deram início aí a um novo canal diplomático após um encontro histórico em Washington ontem, que marcou aí a primeira reunião direta entre os dois países desde 1993. Ambos concordaram, né, em avançar nas negociações formais de um cessar-fogo em um processo descrito aí como construtivo. Entretanto, né, esse diálogo ocorre em meio à continuidade dos confrontos no Líbano e com a atuação do Hezbollah, que é aliado do Irã e não está participando das negociações em Washington. O Hezbollah resiste a qualquer processo de desarmamento, o que impõe aí limitações concretas a um eventual acordo de paz. As autoridades americanas reconhecem aí que se trata de um processo longo, sem solução imediata e sujeito a retrocessos. Ainda assim, né, a abertura dos canais de diálogo entre Israel e o Líbano é mais uma tentativa aí de contenção ampla nos conflitos lá no Oriente Médio, Renan. E, Theo, para além do Oriente Médio, como está a agenda dos mercados nesta quarta-feira? Esta quarta-feira terá como destaque o livro bege do Fed, que sai às 3 da tarde pelo horário de Brasília, trazendo aí um resumo do desempenho da economia nas últimas semanas em cada um dos 12 distritos regionais do Banco Central Americano. Agora, pela manhã, teremos a divulgação do índice Empire State de atividade, que sai às 9h30, o dado de confiança das construtoras americanas medido pelo NHB às 11 horas e o dado semanal de estoques de petróleo às 11h30. Vale lembrar que as reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial estão em andamento lá nos Estados Unidos e também devem render aí assunto ao longo do dia. Na agenda de balanços, dois grandes bancos americanos divulgam seus resultados do primeiro trimestre antes da abertura dos mercados, o Bank of America e o Morgan Stanley. Na China, a noite de hoje para amanhã vai ser carregada de eventos importantes. Teremos o PIB do primeiro trimestre, a produção industrial e as vendas no varejo em março. Aqui no Brasil, né, as atenções estão no dado de vendas do varejo de fevereiro, aí, que o IBGE divulga daqui a pouco, às 9 da manhã. A expectativa dos economistas é de um crescimento de 0,9% das vendas em fevereiro na comparação com janeiro. Agora há pouco, né, a FGV divulgou a inflação medida pelo IGP-10, que mostrou uma forte alta de 2,94% em abril na comparação com o mês anterior, após ter registrado a queda de 0,24% em março. De tarde, o Banco Central divulga às 2h30 o dado semanal do fluxo cambial. E também vale a pena a gente monitorar a participação do diretor de política monetária, o Newton Davi, que vai estar num evento do JP Morgan lá em Washington, às 4 da tarde, pelo horário de Brasília, também dentro aí do contexto de reuniões do FMI por lá. E o mercado também deve repercutir, né, a pesquisa eleitoral sobre a corrida ao Palácio do Planalto, que foi divulgado agora há pouco pela Genial Quest, e que mostrou aí um novo empate técnico no segundo turno, mas com uma ligeira vantagem numérica, né, para o Flávio Bolsonaro, com 42%, enquanto o presidente Lula aparece aí com 40%, Renan. E, Theo, por falar em política, a agenda
em Brasília, na capital federal, também está agitada por lá nesta semana. O governo enviou ontem ao Congresso, né, em regime de urgência, projeto aí que prevê o fim da escala 6x1, né, com a substituição pelo modelo 5x2 e a redução da jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas semanais, aí, sem corte de salários. A proposta é tratada no Palácio do Planalto aí como uma das principais vitrines sociais do governo Lula e chega aí com forte apelo, apelo popular, né, em meio ao cenário eleitoral. Vale a gente lembrar, né, que esse movimento ocorre após algumas semanas de ruídos aí entre Executivo e Câmara, justamente sobre o envio e o formato dessa proposta. O governo diz que a crise está superada, mas a tramitação do projeto segue indefinida, já que também há uma PEC em andamento sobre o mesmo tema e cujo cronograma deve continuar normalmente, que abre espaço aí para sobreposição de iniciativas e disputa aí sobre o protagonismo dessa medida. Nos bastidores, né, o envio do projeto sobre o fim da escala 6x1 também é interpretado aí como uma forma de pressionar o governo aí por uma tramitação mais célere, uma vez que o regime de urgência constitucional obriga a análise em até 45 dias em cada casa, sob o risco de travamento da pauta. Ao mesmo tempo, né, o governo busca capitalizar politicamente uma pauta histórica ligada aí à trajetória sindical do presidente Lula. Apesar do apelo social, né, a proposta enfrenta a resistência de setores do empresariado que apontam, né, riscos de aumento de custos, impacto sobre a produtividade e dificuldade de adaptação em segmentos que são mais intensivos em mão de obra, como comércio e serviços. A discussão, portanto, aí tende a se consolidar como um dos principais focos de tensão entre o governo, o Congresso e o setor produtivo. Renan. Esse foi Theo Takar, editor-chefe do BDM Online, sempre aqui com a gente no CNN Money. Obrigado, meu amigo. Desejo a você uma boa quarta-feira. Obrigado igualmente. Até amanhã. Até amanhã.